tá sempre aí pagando por tudo isso, né? Infelizmente. Mas, ó, vamos trazer aqui o nosso primeiro tema de hoje, um tema importantíssimo, viu? Principalmente quando a gente trata aí desse ano de 2025. A gente já vem falando sobre isso, mas acho que 2025 é mais um ano aí pra gente, né, levantar essa bandeira. Gente, a partir de janeiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde passou a classificar a síndrome de burnout como aí um fenômeno ocupacional, reconhecendo os seus impactos físicos, impactos emocionais e também sociais, tá? E aí, para entender o que é que essa nova classificação significa, né, na prática, e falar também um pouquinho da síndrome, né, gente? O que que a gente vem vendo demais aí, Edivan Martins, o pessoal, né, tendo que se afastar do trabalho em virtude aí do burnout, né, que a gente vai entender um pouquinho mais, conversando aqui com o Danilo de Freitas. Danilo, gente, é professor do curso de Psicologia da Estácio, vai tirar todas as nossas dúvidas hoje. Seja muito bem-vindo, viu, Danilo? Prazer ter você conosco hoje aqui. A coisa tá ficando, assim, cada vez mais difícil a cada ano que passa, né? Principalmente quando a gente trata dessas questões diárias em que a pessoa às vezes não consegue nem parar para tomar um cafezinho em paz, né? O tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo alguma coisa. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Andresa, muito obrigado, Edivan, pelo convite. É um tema que ele é muito atual, né? Um tema que perpassa o trabalho, que é um elemento muito central na vida das pessoas. A maior parte de um dia de vida é dedicada ao trabalho, e esse trabalho que passa por diversas transformações ao longo dos tempos. Hoje contamos com formas de trabalho onde a tecnologia impera. Temos o home office, que é uma nova modalidade que ascendeu com a pandemia alguns anos atrás. Temos as formas de trabalho que são através de plataformas de entrega, de comida, de medicação. Então, essas novas formas de organização do trabalho muitas vezes resultam em sobrecarga, né, em excesso de trabalho, em aumento das cobranças, e às vezes você não tem ali uma preparação da empresa, da instituição, e acaba que o trabalhador ele acaba sendo muito vulnerável a isso, sendo muito passível de adoecer. E no caso do burnout, né, ou burnout, como algumas pessoas gostam de abrasileirar, você vai ter consequências ali em nível físico, psicológico e social no indivíduo. E aí, professor, quando a gente fala justamente dessa questão do significado, né, do burnout, quando a gente fala, é justamente isso, né? A gente começa a ter problemas ali no nosso dia a dia com relação ao nosso trabalho, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer, enfim, né? Esse seria o significado ali, né, do burnout. Chega a um ponto que o indivíduo, ele sutilmente começa a se sentir um pouco mais cansado. Você vai escutar queixas como eu não consigo fazer, eu procrastino a minha atividade, eu deixo para depois. Aí esse indivíduo começa a atrasar no trabalho, cansaço, desmotivação. Não é de um dia para o outro e não é intencional. Isso deve ficar bem claro. Isso, professor. O indivíduo, ele simplesmente não está bem consigo mesmo, né? E aí, de repente, ele começa a acordar mais triste, mais ansioso. No trabalho, ele começa a ficar bastante agoniado, bastante nervoso com algumas demandas que se apresentam. Qualquer coisa, o cara se irrita. Irritação, explosões. E quando dá por si, a pessoa começa a faltar e a se afastar, né? Então isso cria um ciclo onde fica mais difícil. Ele, quando volta, fica ainda mais desconfortável, e aí a coisa degringola. Chega no domingo, né, professor? A pessoa já pensa, nossa, amanhã é segunda-feira, né? Vou ter que ir pro trabalho, né? Tem isso também, né? Se a gente for falar essa expressão em português, significa o quê? Esgotamento, né? Você tem ali, parece que você... Uma estafa, né? Estafa, você queima, né? O burn, né? Você queima todas as possibilidades ali de... Eu, por exemplo, estou pegando 8 da manhã. Lá vem ele. Isso me obriga a acordar mais cedo. Sim. Depois 10 da manhã, depois 11. São 3 programas, né? Sim. E à tarde ainda tem outras atividades. Isso pode levar um esgotamento desse aí? A não ser que você tenha recursos, né? Você tenha defesas, você tenha uma rede de apoio, aí não pega tanto. O pessoal aqui realmente me defende muito. Botar uma carga dessa.
Esse Edivan Martins, não sei não. Mas acaba que, por exemplo, com uma carga dessa de trabalho, né? Às vezes a pessoa nem se toca, né? A gente tem, teoricamente, 8 horas para trabalhar, mas a pessoa passa 12, 14, muito mais do que deveria, né, professor? E às vezes pode chegar num esgotamento desse, acontece, Menca e Danilo, interessante. Hoje você não para de trabalhar, né? Com o WhatsApp, exatamente. Você está em casa, como eu estava em casa essa semana, e aconteceu aquele tiroteio ali no Largo do Ateneu, e você, dependendo também da atividade, né? Atividade jornalística, você já começa, né? Então, e não somente no jornalismo, mas em outras atividades também, o patrão, o chefe, veja isso aí, 10 horas da noite, meia-noite. Então, o cérebro não para, isso realmente leva a um staff. E aí, doutor, como você evitar chegar nesse estágio, chegar em um índice de esgotamento e de estafa de trabalho? Cumprir as cargas horárias, ter aquele horário do descanso bacana, praticar outras ações, o que a gente pode fazer para evitar? Tem duas vias aí, no nível do indivíduo e no nível maior, que quase sempre está fora do controle da pessoa, que é o nível das condições de trabalho, né? A pessoa não tem como mudar muitas vezes o que é imposto para ela, mas no nível do indivíduo, você trabalhar o autocuidado, né? Você em casa, mesmo que um tempo muito reduzido, né? Você tem um tempo fora da internet, das telas, porque não contribuem para descansar. Vai ler um livro, né? Hobbies, lazer, tempo com a família. Eu sei que às vezes isso é até muito utópico, né? Porque às vezes não sobra sequer tempo para descanso, mas alguma coisa nesse nível tem que ser feita pelo menos para diminuir o impacto desses elementos, porque senão fica inviável para o indivíduo não só trabalhar, mas viver. Sim, como um todo, né, professor? E aí, agora que a gente, né, destrinchou um pouquinho a questão do burnout em si, para os nossos ouvintes entenderem, fala um pouquinho dessa mudança, dessa atualização, né? O que está impactando, né? Impacta a forma como a doença será tratada também nesse ambiente de trabalho? Qual é a diferença a partir de janeiro agora desse ano? Ele passa a ser reconhecido como um fenômeno, né, do contexto do trabalho, né? Antes era como se tivesse isso muito vago, não estava muito bem descrito, os manuais diagnósticos. Então, talvez em alguns setores passava muito assim, de forma negligente, né? Tanto o indivíduo precisar de um atestado, se afastar pelo INSS, talvez não tivesse um peso tão grande. Eu sei. E hoje, isso sendo considerado uma espécie de doença ocupacional, um fenômeno do trabalho, você dá mais atenção, dá mais destaque, você detalha mais os sintomas, né? O que precisa ter para receber esse diagnóstico. E aí o indivíduo ele acaba sendo mais respeitado e ouvido, né? E encaminhado para tratamento. Exato, é isso que eu ia dizer, professor. Até mesmo a sociedade passa a entender de uma maneira mais adequada, né? Que às vezes a pessoa, tô com a síndrome ali do burnout. Aí a pessoa, mas, rapaz, deixa disso, né? Às vezes não entende realmente que aquilo tá trazendo um transtorno para a vida da pessoa, né? Isso pode levar, doutor Danilo, porque você cria uma ansiedade, né? Isso pode levar a outras consequências, tipo uma depressão, pode se agravar, né? Um quadro que você não busca o tratamento adequado, pode levar a consequências maiores? Pode chegar a um contexto de cronicidade, ou seja, o indivíduo ele vai ficar com os sintomas muito tempo, até mesmo quando ele sair desse trabalho. Então, a depressão que pode extravasar aí 1 ano, 2 anos, quadros de dependência química, de ansiedades, transtorno do pânico, as consequências ali podem ser inúmeras. E aí o indivíduo vai precisar ter um cuidado contínuo, com uma equipe multidisciplinar. Você ter o psicólogo, né, a figura do psicólogo, o médico, o psiquiatra e outros profissionais de suporte que deem o que o indivíduo precisa para ficar bem. Agora, mais uma vez, as condições de trabalho são um elemento que precisa ser conversado e refletido no nível da sociedade, né? Porque por que algumas categorias precisam trabalhar ali, 16 horas seguidas, 24 horas seguidas, como os profissionais da saúde, né? E aí criar outras formas de trabalho que respeitem também a nossa necessidade de descanso, né? De parar, de conseguir se restabelecer.
E, enfim, eu vejo que são mudanças mais para o médio, para o longo prazo. Lá fora o pessoal já mudou, né, Edivan? Tem alguns países já que já trabalham com essa questão dos dias, né, professor? Sim. São 4 dias trabalhando, 3 dias de descanso, né? É uma possibilidade também, né? Vai que, né? Realmente eu acredito que seja bom, né? Dependendo da profissão, acho que é possível, né? A gente trabalhar com esses dias a mais de descanso. Nós temos algumas atividades, né, que além da estafa, ela também é estressante, né? Eu acho que a área de saúde, né, é uma Sem carga dúvida. realmente muito Pesada, puxada, né? e às vezes as condições de trabalho também não ajudam. Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, uma pessoa que está ali com um paciente e depois você não tem... Como que a gente está vendo na realidade da saúde do nosso estado, por exemplo. Sim. Tem a pessoa da segurança, né? Que é uma carga de estresse muito grande, você correr atrás de ladrão, de bandido, de assaltante, enfim, correndo risco de vida. Você acho que esse índice também deve ser alto e diferenciado em algumas categorias profissionais. Isso, profissionais da saúde, com certeza, segurança pública, as pessoas até que trabalham como policiais, saindo do turno e também não saindo do papel de policial, porque fica alerta, parece que tem que ficar sempre preparado, né, para lidar com alguma situação de risco. Profissionais da educação, que você tem ali também muitas vezes uma desvalorização, atraso no salário, e muito trabalho, muita carga de trabalho, às vezes também com a resistência dos alunos, dos pais, profissionais que, enfim, precisam lidar com pessoas, né? Eles estão numa condição muito mais vulnerável e merecem uma atenção maior. Tem o pessoal também do serviço pesado, né? Construção civil, agricultura, né? O pessoal da agricultura sai por roçado 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, chega ali no finalzinho da tarde, pelo menos o pessoal dormir bem, dorme, né? Que de 7, 6 horas acaba já dormindo, faz aquela ceia, 7 horas, dorme, acorda e tal. Mas tem também esse viés do trabalho físico forçado, né? Que requer mais energia. São bastante subestimados, inclusive, né? Então, são categorias que têm um esforço físico, às vezes mental também, bastante exaustivo. E, a longo prazo, isso acaba tendo um efeito, né, sobre eles. Professor Danilo, tem como a gente diferenciar? Como é que a gente chega, na verdade, nesse diagnóstico da síndrome em si, né? Porque como é que a gente diferencia? Será síndrome de burnout ou será, de repente, um estresse momentâneo que está passando ali? Tem como a gente diferenciar? Tem pelo modo como o indivíduo vivencia aquilo, né? Uma queixa como o estresse, você descansa, você dorme, e tira férias e normalmente você fica bem, você volta ali, né, ao normal, entre aspas, digamos assim. Isso. Agora, essa condição do burnout, você tem afastamento, tem férias, tem descanso fim de semana e não chega, né? Parece que você volta pior. A possibilidade de você voltar já deixa você bastante desconfortável. Sim. E aí, além disso, né, geralmente você tem ali um guarda-chuva de sintomas, né? Não que uma pessoa com depressão não vá sentir ansiedade e vice-versa, é até o mais comum, mas as queixas elas são muito variadas no burnout. Por exemplo, uma delas é a pessoa sentir-se anestesiada, ela meio que, a gente chama isso de aéreo, despersonalização, o nome técnico, né? A pessoa, ela é como se ela não se sentisse ela mesma. É uma sensação estranha, até difícil de descrever, mas as pessoas relatam mais ou menos com essas palavras. É mesmo, acaba que é como se tivesse se perdido de si. De bobeira, aéreo. Até no extremo, a sensação de estar fora do corpo, né? Uma sensação, mesmo. Sim, bastante desconfortável. E aí desmotivação também é uma coisa muito característica, a pessoa se sente insatisfeita com o trabalho, não sente vigor, energia para trabalhar. O trabalho que antes era uma maravilha se torna aquele lugar de horrores para a pessoa. Então isso são queixas, são características que só no burnout a gente vai encontrar. O cara sai de casa, parece que eu estou indo para um matadouro.
né? Aquela insatisfação. Não sente prazer, né? As juntas médicas, quando vão avaliar, então todos essas patologias, tudo isso esse diagnóstico é o conjunto que vai diagnosticar o esgotamento. Geralmente os profissionais, o psiquiatra e o psicólogo fazem avaliações muito minuciosas, né? Assim é o correto. Produzem documentos, os laudos, e esses laudos são encaminhados para juntas, para o INSS avaliar, e a partir daí dá o parecer, né? Nem sempre são ouvidos como deveria, né? Considerados como deveria, mas é a via pela qual esses indivíduos conseguem ali se afastar do trabalho. Pois e aí a gente pensa, acho que do outro lado também, Edivan Martins, de como é que as empresas podem atuar com relação a isso, né, professor? Porque a gente já vem observando, agora a partir desse ano, a síndrome já é realmente ali, né, considerada, já tem estudos sobre isso, que bom, né, porque aí a gente pode justamente levar para as empresas esse conhecimento e para a própria sociedade para que se possa fazer ali alguma coisa, né? E como é que as empresas, professor, eu sei que é difícil a gente, né, identificar uma coisa específica, mas como é que elas podem atuar justamente para reduzir, né, esses casos, até porque a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com uma síndrome dessa, ela deixa de ser ali uma pessoa que está contribuindo com a empresa, né? Exatamente. Uma excelente pergunta, e aí eu vou um adendo, o que não deve ser feito pela empresa, que não vai ajudar absolutamente nada. Você dá lembrancinha por dar, você fazer evento, festa por fazer, como algumas empresas parece que só investem nisso. Você tem que ter ações muito amplas e diversificadas, de cuidado ao trabalhador. A primeira delas, o assunto tem que ser conversado. Você tem que trabalhar a conscientização. Sem dúvida. Algumas empresas têm a Semana de Prevenção Acidente de Trabalho, a CIPAT. Então você ter ali palestras, você ter rodas de conversa, deixar as pessoas falarem mesmo, sem se sentirem restritas, podadas, elas falarem, né? Isso já é um canal de ajuda. Segundo lugar, você ter ali um profissional que possa ser capaz de recorrentemente, não no espaço de uma semana, mas estar disponível para ajudar essas pessoas, né? Você ter a figura do psicólogo que possa, em um momento assim mais emergencial, acolher, receber, escutar, dar os devidos encaminhamentos. O psicólogo na empresa não vai fazer psicoterapia, mas ele pode encaminhar para onde vai receber esse indivíduo. Você tem políticas de valorização do trabalhador, né, que você possa ali trabalhar reconhecimento, valorização. Então esses 3 eixos, no mínimo, são cruciais para criar um ambiente de prevenção, né, diminuir o risco do burnout acontecer. A gente vê muito fora, assim, as empresas também, professor, trabalhando até com um horário diferenciado, assim, né? Você chega a hora que você quiser, você sai a hora que você quiser, mas contanto que você faça o seu trabalho, né, tá tudo bem, né? E essas empresas, Google, enfim, né, você vai numa empresa como essa, tem até lounge pra pessoa ficar lá, né? Descansar um pouco depois do almoço, né? Então acho que essas são iniciativas que as empresas tentam ali justamente para que o empregador se sinta cada vez, o colaborador, no caso hoje em dia, né, o colaborador se sinta cada vez mais tranquilo ali dentro da empresa. E ajuda também, né, você tem condições ali em que o trabalho se torna mais leve, mais tranquilo. Pena que são exceções, são as grandes empresas que fazem isso, e são poucas até onde eu sei. Eu acho que Menga tocou num ponto importante das empresas, que seria um trabalho e ações mais preventivas. Uma área de você bater um papozinho, né, um descansozinho em pequenos intervalos, palestras também bacanas, mais elucidativas. Cada empresa, a gente fez aqui um curso bacana, não foi? Com o Senac discutimos muito isso, o bem-estar, o trabalho e tal, o relacionamento, né, interno, porque você, quando está com um problema desse, a irritabilidade leva a uma discussão entre colegas, né, que vai afetar no relacionamento interno da empresa e, consequentemente, afetar na produtividade. Então, cada empresa também se preocupar em criar condições, ambientes bacanas de um bom relacionamento entre os seus funcionários. Quem ganha é a própria empresa, né? Porque o índice de faltas, de atrasos é muito significativo
de rotatividade também, né? Não é interessante para as empresas que tenham que desligar, a pessoa pedir para sair e contratar outra pessoa. Isso é oneroso para as empresas. Então, ela é uma das principais interessadas em buscar essas estratégias para ajudar o trabalhador. Agora tem que ser continuado. Não pode ser só uma semana, uma coisa assim, uma vez perdida. Esporádica, procurar né, identificar também, né, o comportamento do funcionário, quando você vê que está saindo um pouco do normal, chamar, conversar e tal. Isso. Por exemplo, agora a gente teve uma conversa ali e Erasmo mandou comprar um bolo. Eu acho que ele sentiu alguma coisa. Ele verificou que precisava de um bolinho para que a gente se relacionasse ali, comer um bolinho tá bacana ali, você já foi? Não. Eu já comi 2 fatias. Esse tipo de ação, né, é da sensibilidade do chefe, né? Teve aquela sensibilidade e tal, e confraterniza, né? Vai lá, toma um cafezinho e tal, antes do programa, daqui no intervalo a gente vai lá de novo. Tá bom. Então, não, mas são pequenas ações assim que você, né, ajuda a confraternizar e a dar uma aliviada, relaxada, né, no dia a dia, porque realmente é olhar o salário do cara, né, e tal, tá, né, quer dar uma melhoradazinha, né, porque isso anima também, né? É verdade. E aí, professor, vamos falar das políticas públicas, já que agora a gente tem essa possibilidade, né, de tratamento de uma maneira mais, né, específica, né, como é que tá? A gente tá engatinhando ainda com relação a isso? Bastante. Em primeiro lugar, até porque essa nova classificação, ela só vai ser oficializada mesmo na prática em 2027. Nossa, isso foi uma notícia recém-anunciada, estava previsto para janeiro de 2025. É uma implantação gradual, então as pessoas precisam ainda serem treinadas, você ter ali a discussão disso na prática. Provavelmente as guias médicas ainda vão levar muito a codificação antiga, que é de um manual de 93, né, onde essa descrição estava mais vaga. Então a gente não tem como hoje prever exatamente como isso vai se dar, né, no contexto do SUS, como é que isso vai ser levado em consideração. Né? Existe um fluxo hoje para questões relacionadas à saúde mental, né, onde você tem a UBS, a unidade básica, como uma porta de entrada para o indivíduo e o encaminhamento para algo mais especializado, se assim for necessário. Alguma coisa disso deve ser aproveitada, mas isso tudo detalhado, isso estruturado, a gente não tem ainda algo muito definido, infelizmente. O nosso Beth faz uma explicação aqui bem etimológica da palavra burn, queimar, ao fora. Sim. Expressão idiomática, quer dizer uma queima de fora para dentro. Olha aí. Que no português quer dizer síndrome do cansaço profissional. O pessoal aqui é atento e vai. Né? Quando eu falo neto aqui também diz a tabela 3x4, 4 dias trabalhando, 3 dias em casa, abusando da esposa, e não sai de casa porque o salário não permite, temos que aprofundar a reflexão. Sim, são muitas coisas para se conversar, Luiz né? Antônio sobre... também, né, amiga, diz, os deputados trabalham da terça-feira à quinta e folga, né? E folga na segunda-feira, né? Segunda, sexta, sábado e domingo. Porque o trabalhador comum não teria o mesmo direito, né? Enfim, são discussões, né, que a gente com certeza vai ter aí, né? É bastante complexo, pertinente também, tudo precisa ser considerado, né? A questão, por exemplo, do descanso, não dá para descansar se você não tem um salário adequado realmente, né? Sair, gasta. Então tudo precisa ser pensado de maneira mais ampla e sempre em benefício do trabalhador, claro. E aí, professor, estou ali, né, me encontrando nessa conversa que a gente está tendo aqui, né, percebendo que não estou feliz, né, estou infeliz ali no meu trabalho, estou sentindo essa angústia toda a vida, como eu comentei, né, chego domingo, começo a me sentir angustiada, percebo que alguma coisa não está no lugar. O que eu faço, né? Eu tô ali achando que tô com essa síndrome. Qual é os passos que eu devo dar ali, além do primeiro passo, que é pedir ajuda, né? Que é tão necessário, né? Talvez até um passo anterior, você parar ali, perceber. A gente tá tão às vezes no modo piloto automático, só fazendo, resolvendo, acorda, parece que é um percurso entre acordar
e dormir. Sim. E aí você não se percebe, né? E talvez parar um pouco, se perguntar o que está se passando comigo, o que eu estou sentindo exatamente, tem alguma coisa aqui errada, né? Então essa autorreflexão, né? Ela é um passo bastante anterior. Alguma ajuda aí vai ser necessário, né? Então, supondo que esse indivíduo tem uma rede de apoio, conversar com as pessoas próximas, os familiares, um pouco do compartilhar já é bastante importante. Algumas pessoas acabam temendo que o familiar, eu vou preocupar ele, eu vou levar os problemas para casa, mas já está sendo levado. A pessoa não tem como ficar só assim no trabalho. Ela não chega bem, ela vai ficar fechada, ela não vai interagir. Então, esse indivíduo ter alguém ali como suporte, e aí a partir disso ver as possibilidades de ajuda possível. Sim. Né? Na pessoa de um psicólogo, ou até mesmo na empresa, né? É um pouco mais raro, mas de repente a própria empresa ali, se não tem algum canal de escuta, de fala, algumas empresas disponibilizam muito abertamente canais onde o indivíduo pode se manifestar sem ter medo de ser punido ou receber uma repreensão, e aí sondando essas possibilidades de ajuda. Já há índice oficial do burnout? Em termos de quantidade de pessoas, quantidade assim, eu não me recordo de nenhuma pesquisa. Quantas pessoas são afetadas assim, então Não me recordo de nenhuma pesquisa, só as categorias mesmo que são mais afetadas, que foi o que a gente conversou. Mas e até porque é difícil também mensurar, porque você tem esse conjunto de coisas que pode ser confundido como estresse, como ansiedade, como depressão, mas supõe-se que é bem alto. Bem alto. Pois é. Como é que está a nossa sociedade para isso, né, professor? Porque o que a gente observa é que essas doenças, pelo menos nos últimos anos que a gente vem falando, né, serão aí as grandes doenças, né, do século aí, as questões mentais, né? E janeiro passou, tanto se fala, né, das questões mentais em janeiro, que tem o janeiro branco, enfim. Como é que o senhor está percebendo aí a nossa sociedade com relação a isso? Você acha que a gente está se preparando para chegar mais lá na frente e poder tratar todas essas questões mentais que vêm aparecendo cada vez mais? A ansiedade, né? E tudo que a gente vive nesse nosso dia a dia. Em nível de conversa, de compartilhamento, temos a internet aí que acaba funcionando como uma espécie de via de democratização. Conversar aqui, por exemplo, com tantos ouvintes é uma dessas possibilidades, mas é uma faca de dois gumes também, né? A gente sempre percebe essas mudanças e como a sociedade parece estar mais tensa, estar mais acirrada, mais polarizada. Isso pode dificultar um pouquinho a discussão, enviesar, tornar ela talvez um pouquinho mais pesada, mas é exatamente isso, usar o diálogo maior da sociedade para conscientizar, para que isso chegue até mais pessoas que nem sequer sabem o que significa, o que é o burnout, e elas poderem se encontrar, né? Talvez seja a forma mais viável de a sociedade contribuir para essa conscientização, essa sensibilização da sociedade também. Tão importante. O poder público também começar a se estruturar, né? Porque a política de saúde mental ainda é muito fragilizada, muito pouco, não tem uma assistência à altura para as pessoas, né? É um tratamento caro, uma consulta, um psiquiatra e tal, quem não tem plano ou que recorre ao SUS, fica realmente difícil, fica quase que inviável. Então, uma política aí, o João Machado passa por umas transformações, não trata, e depois parece que está reabrindo agora esse atendimento, mas que se estruture, porque realmente tem relação até com o PIB. Né? Vamos melhorar o nosso PIB, porque a improdutividade, né? Você, quando se torna incapaz de exercer suas atividades ali no dia a dia, também afeta um pouco a economia, a saúde mental e por aí. Verdade. Professor, quero lhe agradecer. Muito obrigada, viu, por todas as informações. É sempre bom a gente trazer essas discussões justamente para isso, né? Para que a gente possa levar informação à sociedade, para que a gente possa se conhecer cada vez mais também, né? Que é importante. E as pessoas possam entender tudo que está acontecendo, né? As doenças que estão aparecendo por aí, e que a gente jamais duvide de alguém que chega para você
e te conta alguma coisa, te fala algo, te, né, confessa alguma coisa, e aquela pessoa com certeza tá passando por algo que a gente não pode jamais, tem que ter a empatia, né, sempre o olhar empático para essa pessoa, né. É que é por isso que a gente não tem esgotamento nunca, né. Doriane Oliveira, bom dia, dupla linda. Que bom que você voltou, Edivan. Olha aí, viu? Que aí coisa boa. Edivan, o maior loroteiro do Rio do Norte, é bom, a gente não se esgota nunca. Sei não, viu? Bom dia, Andresa Imenca, Edivan Martins. Andresa, você está com uma blusa preta e branca, mas você é ABC? Sim ou não? Não, eu sou Pai Sandu, pronto. Pronto, Pai Sandu. Sei não, viu? Brincadeira, gente. Mas, ó, deixa eu agradecer mais uma vez aqui ao professor Danilo de Freitas, professor do curso de Psicologia lá da Estácio. A gente trouxe aqui um panorama muito bacana, gente, sobre a síndrome do burnout. Fica atento a tudo isso, né? Se cuide que é de suma importância, tá? Professor, muito obrigada, viu? Prazer tê-lo conosco. Agradeço e sempre que precisarem, estamos aqui à disposição. Maravilha, muito obrigada, viu? Olha, gente, 10 horas e 40 minutinhos.